O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Deus querido, Deus amado, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez nos curvamos, Senhor, diante do seu altar, para pedir suas bênçãos sobre todos nós que apresentamos este programa e sobre todos aqueles que nos acompanham por este canal. Que o Senhor seja agora e para sempre o Deus único, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus que pode agir em nossas vidas de forma maravilhosa. Ajude-nos a fazermos tudo para a honra, para a glória e para o louvor do seu nome. Que assim seja. Começa agora o programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. O pecado é uma muralha gigante que o homem constrói entre ele e Deus. Aqui na apresentação do programa da Alberto Pereira, na coordenação, supervisão e seleção de imagens, Newton Moura. Nossa gratidão a todos aqueles que nos enviaram mensagens de otimismo. Cada mensagem que nós recebemos é um estímulo e um motivo de encorajamento para que nós possamos fazer cada vez melhor a obra do Senhor. Que Deus continue abençoando a todos vocês que nos têm enviado suas mensagens de gratidão, suas opiniões, suas críticas construtivas. Está no ar mais um programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NNet, o canal do sucesso, o canal da família. E agora chegou o nosso momento de reflexão. Para o programa de hoje, escolhemos como tema o individualismo cristão. Para isso, nós escolhemos como texto básico a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 10 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Permitam-me fazermos umas substituições. Para que a sua reflexão seja mais fácil e mais objetiva, vamos juntos substituir os nomes de Paulo, Apolo e Cefas por Calvino, Armínio e Lutero. Escolhemos estes cidadãos, pecadores e cheios de defeitos, como todos nós, por serem eles bastante ovacionados
em determinadas denominações. Escolhi uma citação bíblica que incomoda a muitos daqueles que se dizem cristãos e que dizem crer que Deus está acima de tudo e de todos. O texto rejeitado e causador de incômodos para muitos está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 ao 47. Citaremos apenas algumas partes, como, por exemplo, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 44. Outro. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Versículo 46. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todos, aliás, de todo o povo, eles faziam tudo isso. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Essa parte aí está no versículo 47. Há alguma coisa que nos chama a atenção. Eles perseveravam diariamente, unânimes no templo. Aqui Paulo não pluraliza. E a palavra templo, ele não pluraliza a palavra templo. Ele não diz templos, diz templo. Notaram isso? O tempo passou. Os séculos passaram e continuam passando. Cada vez mais, o individualismo nas igrejas toma rumos diferentes, graças à influência de uma palavra: teologia. Infelizmente, as pessoas não se preocupam em estudar e analisar as escrituras sagradas. A maioria dos cristãos, ou pseudos cristãos, imitam as lagartixas, sempre balançando a cabeça em concordância com tudo o que é pregado. Acredito que os amigos já ouviram falar de crentes bereanos. Bereia era uma cidade da Macedônia, onde o apóstolo Paulo fundou uma igreja durante a sua segunda viagem missionária. Os crentes bereanos eram conhecidos por serem críticos e investigativos em relação aos ensinamentos do apóstolo Paulo. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 11 e 12, diz: Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. É o tipo de cristãos que as igrejas contemporâneas não tolerariam. Eles não se calariam diante de situações que divergissem do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Certamente, nessas igrejas, eles não seriam bem recebidos. O individualismo cristão vem causando o descrédito por parte daqueles que antes admiravam, respeitavam e acreditavam nas pregações da palavra. O que presenciamos nas igrejas atuais são pregadores condenando qualquer tipo de elogios pessoais, mas celebram dias especiais, ovacionando pessoas e seus feitos. Vejamos alguns exemplos. Dia da Mulher Batista.
Dia da Mulher Presbiteriana, Dia da Mulher Assembleiana, e por aí vai. Aí vem Dia do Homem Batista, Dia do Homem Presbiteriano, Dia do Homem Assembleiano, etc, etc, e por aí vai. Tudo isso nos leva a algumas indagações. Por que não comemorar o Dia da Mulher cristã? Em termos universal. Por que não comemorar o Dia do Homem Cristão? De uma forma geral? Por que essa discriminação? Por que esse individualismo? Por que essa separação? São as mulheres de uma denominação melhores que as de outras denominações? Não será isso um tipo de egoísmo cristão? No nosso texto básico, o apóstolo Paulo faz um veemente apelo. Veja o que é que o apóstolo Paulo diz. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, presta atenção aí, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Vocês entenderam o recado de Paulo? Eu vou repetir. Presta atenção. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Não é incomum os pregadores destacarem em suas pregações este texto, embora nem eles mesmos se esforcem para orientar suas ovelhas nesse sentido, dando a entender que eles não levam a sério o que pregam. É aquele tal negócio, não vive o que prega, nem prega o que vive. Ah, se Paulo vivesse para visitar as igrejas de hoje. Que decepção para o apóstolo, hein? Com certeza, ele ficaria bastante decepcionado. E até fizesse uma contundente admoestação aos que repetem o comportamento daqueles crentes de Corinto. Testemunhando pessoalmente a idolatria aos homens, ele faria a mesma introdução. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Aí ele faria a mesma pergunta, agora usando nomes diferentes. Acaso Cristo está dividido? Foi Calvino crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Armínio? Ele até poderia acrescentar: será que a tua salvação vem através de Lutero? Ou será que ela vem através de Armínio? Pode até ser que, na mesma concepção, ele venha através de Calvino. Ou ela, a salvação, venha através de Calvino. Então, se você leva em consideração qualquer um desses casos, tudo que você aprendeu sobre a salvação em Jesus Cristo não teve valor algum. Então está na hora dos líderes religiosos mudarem a tonalidade da voz e a sua concepção a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Pregar o Evangelho é coisa séria. Não se pode usar o púlpito, que é um lugar sagrado, para pessoas capacitadas, para pessoas que têm a competência, não competência apenas moral, mas espiritual. O púlpito é um local de se pregar o Evangelho da salvação. Não é um lugar para estar se ovacionando homens pecadores
que morreram, viraram pó, serão ressuscitados e julgados. O púlpito é um lugar sagrado para a pregação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o púlpito começa a ser usado para prestar homenagens a homens que não merecem homenagens, quando o púlpito é usado para ovacionar fundadores de denominações, aí as coisas estão caminhando de forma totalmente adversa àquilo que Jesus Cristo pregou e àquilo que Jesus Cristo orientou. Ide, pregai o Evangelho. Ele não disse, ide e ovacionai homens. Ele diz, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. O que não crê já está condenado. O negócio é sério, né? Só que tem muitos pregadores que estão esquecendo esse detalhe. E é um detalhe importantíssimo. As igrejas precisam pregar unicamente o Evangelho de Jesus Cristo. O único homem a ser ovacionado nos púlpitos é Jesus Cristo, o Filho de Deus e o nosso Salvador. Cuidado! Você pode estar idolatrando uma determinada denominação ou um dos seus fundadores. É aí que eu te pergunto, e qual a importância de Jesus Cristo em tua vida? Pense nisso, medite sobre isso, reflita sobre tudo que você ouviu e que Deus te abençoe. Gente da gente que se liga na gente. Vocês que abaixo de Deus são responsáveis pelo nosso sucesso. Um abraço aí para o pastor Marcos Antônio Ferreira Dias. Professor Marcos, aquele abraço. Doutor José Guedes, grande advogado. Arthur Rocha e sua esposa, Dona Lourdes. Obrigado pela audiência, Arthur. Meu amigo Orlando Castro, Dona Ceissa, sua esposa. O Lucas e o Mateus, seus filhos. O Gênesis, Dona Sônia e seu filho Kelvin. Obrigado pela audiência. Meu amigo Antônio Barros e família. Pedro Oliveira Alves e sua esposa Soliandra Alves. Aquele abraço para vocês. Você aí, Roberto Felipe e Edinalva, sua esposa. Um abraço para vocês, para seus filhos Daniel e Samuel. Meu amigo Zé Roberto e sua esposa. Zé de Arimateia Ribeiro, Zé Pindola. Muito obrigado a vocês todos pela preciosa audiência. E agora chegou o nosso momento de prestarmos nossa homenagem a uma bela cidade. Você está sendo convidado a conhecer a cidade menos populosa do Brasil. É isso mesmo. Estamos falando de Serra da Saudade. A cidade conta apenas com 831 habitantes. O quê? Eu estou pensando diferente? Não, é verdade. A cidade conta apenas com 831 habitantes. Uma observação. Antes de visitar a cidade, abasteça o seu veículo e leve medicamentos de primeiros socorros, pois lá você não vai encontrar sequer um posto de gasolina e muito menos uma farmácia. A cidade possui apenas 2 bairros, o São Geraldo e o Centro. Ou você está no centro da cidade ou está no bairro São Geraldo. Mas você ainda pode contar com uma escola municipal, um posto de saúde, um parque de exposições de feiras e eventos. Localizado a 230 quilômetros de Belo Horizonte, o município de Serra da Saudade
apesar dos poucos habitantes, oferece aos seus visitantes outras boas informações. Possui uma creche, uma academia, uma praça de esportes, um ginásio poliesportivo e até internet e Wi-Fi em suas praças. Vamos saber um pouco mais sobre esta maravilhosa cidade? Pois bem, sua emancipação político-administrativa aconteceu em 1963. Antes, ela pertencia ao município de Dores do Indaiá. Aí vocês perguntariam, e o que a cidade tem de especial para nos oferecer? A resposta é simples. Seus principais eventos são a Festa do Pinhão e a Festa do Rosário. E qual a sua origem? No início, era apenas uma fazenda pertencente ao senhor Miguel de Furtado Mendonça. Ela recebeu este nome por causa de uma grande serra ali existente, com o nome Serra da Saudade. No ano de 1882, a propriedade, com 1.925 hectares, foi dividida entre muitos herdeiros, ficando a maior fatia para José Lopes Rodrigues Júnior. Uma curiosidade que você precisa saber. Em 28 de dezembro de 1922, teve início a construção da Estrada de Ferro Paracatu, passando pela então Fazenda Serra da Saudade. Esta ferrovia escoava café, madeira, gado e diamantes. Em 22 de julho de 1925, foi inaugurada a estação ferroviária, que recebeu o nome de Estação Melo Viana. Foi aí que começaram a surgir as primeiras residências dos funcionários da Estrada de Ferro. Na verdade, a fundação de Serra da Saudade aconteceu no dia 22 de dezembro de 1948, e sua emancipação data de 30 de dezembro de 1962. Quem nasce em Serra da Saudade é chamado de Serra Saudadense. Serra Saudadense. Você gosta de curiosidades? Então, vai lá. Entre os meses de fevereiro e maio do ano passado, a população de Serra da Saudade, que era 833 habitantes, diminuiu para 831. É que nesta data morreram 3 pessoas e só nasceu uma. Uma cidade tão interessante como Serra da Saudade merece a sua visita. Por isso, eu e o Newton estamos fazendo um convite especial. Vai lá, vai. Você vai sentir o carinho dos Serra Caudadenses. A cidade é tão acolhedora que você, indo visitá-la uma vez, com certeza vai querer voltar muitas vezes. Vai lá, vai. Para vocês aí, amigos de Serra da Saudade, aquele abraço de toda a equipe do programa 100% Gospel e de todos os nossos queridos ouvintes. Gente da gente que se liga na gente. Oswaldo Costa e sua esposa, Dona Hilda, os seus filhos Antônio Carlos e Petrônio. Um abraço aí para o Roque, sua esposa, Dona Maria. Aí o pastor Valdemir Souza, sua esposa, a Luziete. Um abraço para seu Isaquinha, Dona Valdemir. Gente da gente que se liga na gente. Meu amigo Zequinha, aí o amigo do Oswaldo Costa, um abraço para você. Aí a família Holanda, muito obrigado a você aí, Eliezer Filho. Aos seus filhos aí, sua esposa, a dona Glaucia Holanda, ao Dário, a Keila, o Pablo. Muito obrigado a vocês pela preciosa audiência, pelo carinho como vocês recebem o nosso programa e como divulgam
o nosso trabalho aí da capital pernambucana. Um abraço aí para Glaucia Maria, Yaya, a Carol, Du, Gabi, vocês que estão ligados na gente, muito obrigado pela audiência. As irmãs Silene e Sildani Medeiros, meu primo Dário Claudino, a Nininha, o Guilherme, seu neto. Um abraço aí para vocês todos. Que Deus esteja curando você, Guilherme, né? Um dia você vai glorificar a Deus pela cura, tá bom? E agora, a nossa palavra de fé e esperança. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Está no Salmo 40, 1. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. E você? Nos momentos de dificuldade, nos momentos de angústia, de sofrimento, de dor, na doença, quando está enfrentando aquele problema sério, a quem você tem recorrido? Ao Deus Todo-Poderoso? Ao Deus Divino, Santo e Soberano? No momento de dor, de angústia, quando você estiver enfrentando um problema sentimental, você não está indo bem no namoro, no noivado, no casamento, sua vida está sendo um problema, muitas pedras de tropeço aí no seu caminho, converse com Deus. Incline a sua cabeça para Ele. Espere confiantemente nesse Deus maravilhoso. Ele vai se inclinar para você, vai ouvir a sua prece, a sua voz, vai ouvir o seu clamor por socorro. Se o seu problema é financeiro, se o seu problema é de relacionamento com as pessoas, com a família, com os vizinhos, com os amigos de trabalho, com os irmãos da igreja, converse com Deus. Ele tem solução para os seus problemas. Se o seu problema é de saúde, Ele é o médico dos médicos. Confie no Senhor. Confie em Deus. Somente nele. Deus é muito exigente. Ele não admite que você peça a Ele e vá pedir a outras pessoas que não têm validade nenhuma. É validade vencida, né? Então, o único que pode solucionar o seu problema é o nosso Deus. Recorra somente a Ele. Não adianta você recorrer a fulaninho, beltraninho, e depois correr para os pés de Deus. Não. Você tem que escolher. Ou você escolhe aquelas pessoas que nada podem fazer por você, inclusive que já até morreram, ou você recorre a Deus. Das duas, uma. Você tem essa escolha. Se você recorrer ao nosso Deus, está em boas mãos. Se recorrer aos homens, e até aqueles que já morreram, está em péssima companhia, viu, meu amigo? Atende para isso. Pense nisso. E seja feliz. Você está conosco no programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. Nós queremos aqui abrir um parêntese para fazer um agradecimento. Nós recebemos do nosso amigo Pedro Oliveira Alves, lá da cidade de Patos, uma homenagem, ele reconhecendo o nosso trabalho como jornalista e radialista lá na cidade de Patos. Ele mandou uma mensagem muito interessante. Muito obrigado a você, Pedro. Tudo aquilo que você definiu a respeito da minha pessoa, eu devo muito também, primeiramente, a Deus.
e depois a você que me escolheu para ser o diretor de jornalismo da Rádio Itatiunga. Você me escolheu e foi através dessa escolha que eu cresci cada vez mais na minha missão de jornalista e radialista. Obrigado pela homenagem, tá bom? Tá bom. E agora, aquela mensagem que eu sempre costumo mandar para vocês. Jesus Cristo vai voltar. Pense nisso. O dia, ninguém sabe. A hora, o minuto, o mês e o ano. Isso tudo está na dependência de Deus. Certa vez perguntaram a Jesus Cristo: Senhor, quando será o dia do fim dos tempos? E ele respondeu: nem o Filho, nem os anjos sabem, somente o Pai. Então, se nem Jesus Cristo sabe, nem os anjos sabem, os anjos do Senhor sabem, somente Deus é quem sabe o dia da volta de Jesus Cristo, não adianta você acreditar em previsões humanas. O homem não sabe nada a respeito. Tudo que se disser a respeito do momento da vinda de Jesus Cristo, em termos de dia, hora, mês, ano, minuto, segundo, tudo é mentira. Tudo é mentira para enganar a você. E até para lhe atemorizar. Mas a verdade é essa. Jesus Cristo vai voltar sim. E antes que isso aconteça, mude o seu comportamento. Se você bebe, não beba mais. Se você fuma, não fume mais. Se você é viciado em drogas, abandone agora enquanto é tempo. Se você vive na prostituição, abandone essa vida. Se você mente, não minta mais. Se você é vingativo, perdoe. Se você é arrogante e prepotente, seja humilde. Porque Jesus Cristo vai voltar. E quem não for humilde, quem não renunciar aos costumes do mundo, não vai herdar a glória eterna. Esta é a grande verdade. E não é invenção minha, não. É bíblico. Você tem que perseverar na fé até a vinda de Jesus Cristo para que você seja um dos escolhidos, um daqueles que vão ficar à direita do Senhor e vai ouvir dele essa palavra: vinde a mim, benditos do meu Pai. Não queira ficar à esquerda de Jesus Cristo, no meio daqueles a quem ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos. Mais uma vez eu te pergunto: o que é que você quer ouvir de Jesus Cristo? Vinde a mim ou apartai-vos de mim? Mais uma vez eu te digo, a escolha é tua. Ok? A escolha é tua. Deus está colocando diante de você uma oportunidade para você escolher entre o bem e o mal. Fica a seu critério. Mas fique bem certinho disso. Jesus Cristo vai voltar. E mude logo. Deixe de ser teimoso. Se você tem algum trabalho para apresentar, para divulgar aqui no nosso programa, mande para nós. Mande uma mensagem de texto para o Newton. Ele está colocando aí diante de você o endereço para você entrar em contato com ele. Use o dom que Deus lhe deu para louvar, engrandecer, glorificar e exaltar o nome desse Deus maravilhoso. Deus lhe deu um dom. Faça uso desse presente maravilhoso que Deus lhe deu. Se você tem uma linda voz, manda pra gente um solo, manda um dueto, um terceto, um quarteto, manda um vídeo do coral da tua igreja. Mas eu só sei recitar poesia. Ótimo! Ótimo!
É disso que nós queremos também. Manda a tua poesia, faz um vídeo, manda uma mensagem de texto para o Newton e nós estaremos prontos para apresentar aqui no nosso programa o seu trabalho. Uma coisa eu te digo, você só vai cada vez mais tornar mais brilhante o nosso programa, com o seu trabalho, com o seu talento. Nós agradecemos penhoradamente e de coração. Manda para nós o teu trabalho e nós estaremos prontos para divulgá-lo aqui. Tá bom? Obrigado a você que tem mandado mensagem de otimismo para nós. Textos elogiando o nosso trabalho, outros dando sugestões, opiniões. Muito obrigado a vocês. Tudo isso tem sido motivo de enriquecimento para o nosso trabalho aqui, tá bom? Porque abaixo de Deus, vocês são os grandes responsáveis pelo sucesso do nosso programa. Mas como diziam meus avós, o que é bom dura pouco. Chegamos ao final do programa 100% Gospel. Estaremos de volta no próximo programa, se o Senhor nos permitir. Porque tudo aqui é feito de acordo com a vontade de Deus. Nós apenas somos instrumentos nas suas mãos. Tá bom? Que Deus continue iluminando os seus caminhos, fortalecendo os seus passos e derramando preciosas bênçãos sobre você e sua preciosa família. Tá bom? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Números 6, 22 a 27. Obrigado a você pela sua preciosa audiência. E esperamos contar com você no próximo programa, se o Senhor nos permitir. Tá bom? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. 2 Coríntios 13 e 13. Tchau, gente. Aquele abraço de toda a equipe do programa. E contaremos com a sua presença no próximo programa, se Deus nos permitir. Um abraço.